A seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente em outros 47 municípios através da TV Coprel. E além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. No programa de hoje, dividimos a bancada com o repórter de todas as ocasiões, o aniversariante da semana, Carlos Dantas. Um abraço para você, meu caro Dantas. Muito obrigado, Jorge Antônio Geralt. Aproveito a oportunidade para agradecer as várias manifestações de carinho, né, dos amigos, a diversas Facebook, Instagram, enfim, telefone, mensagem. Então, muito obrigado mesmo, de coração, né? Você merece. Realmente estamos de aniversário, 65 anos mal dormidos e bem vividos. Muito bem, que continue assim, não é? Sempre disposto, colaborando com as atividades esportivas e divulgando o trabalho através do nosso meio. Conosco também, no outro lado da tela, o narrador esportivo que eu conheço e sabe de tudo, Paulo Roberto Mafessoni. Como está, Paulo? Muito frio, é por aí? Tá frio, o frio chegou para ficar. E como diria aquele querido narrador, né? Olha nós aqui outra vez. Estamos de volta, então, no programa de esportes com muita alegria e satisfação desta começo de semana. Muito bem. Estamos aí, então, formando a equipe que vai trabalhar no programa de hoje. Paulo Roberto Mafessoni, repórter Carlos Dantas, aniversariante do dia. E estamos aqui com os senhores para trazermos as informações relacionadas com o nosso esporte. No vôlei, vamos indo muito bem, obrigado, porque o UPF sagra-se campeã da Copa Cláudio Braga, antiga Copa RS, já está na tela aí para você conferir. Os nossos parabéns ao técnico Giba e às meninas do vôlei pela grande conquista neste último final de semana, lá no Instituto Educacional, no ginásio do Instituto Educacional. Campeonato Brasileiro de Futebol, teve o Grêmio vencendo o Juventude no clássico da Polenta, quase da Polenta deve ser, né, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro, e o Internacional amargando um revés inesperado em cima do Fluminense. Perdeu em casa por 2-0 e está ali beirando a zona do rebaixamento. O Grêmio, com a vitória, respira um pouco mais e o Juventude vai para a zona do rebaixamento com apenas 8 pontos somados. No nosso futebol, o campeonato que interessa realmente a Passo Fundo e a grande região do Planalto Médio Rio-Grandense. A Copa A2, Campeonato Gaúcho, Série A2, que tem o Aimoré de São Leopoldo. Não é surpresa, não. Liderando com absoluta precisão, com 10 pontos somados. O Internacional de Santa Maria é o segundo colocado com 9. Este é um detalhe. O Internacional de Santa Maria vem forte para esta temporada e quer uma vaga na divisão de honra do ano que vem. Os nossos representantes, Gaúcho e Passo Fundo, encontram o caminho da vitória. Isso é muito importante. Passo Fundo vence o VEC fora de casa, vai para 6 pontos. E o Esporte Clube Gaúcho vence o Real Esporte Clube e, consequentemente, soma 4 pontos. Está ali no bloco intermediário e folga na próxima temporada. Na próxima rodada folga o Passo Fundo, porque o Gaúcho joga contra o Esportivo em Bento Gonçalves. Aliás, o Esportivo não faz uma campanha nada boa, apenas 1 ponto somado até o presente momento. São detalhes que nós vamos trazer para os telespectadores no decorrer do programa de hoje. Um momento só, depois do intervalo. Salton Vidros,
Industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Olha, o Esporte Clube Gaúcho voltou a vencer, isto é muito importante. Venceu jogando em casa, os gols já estão sendo reproduzidos aí. Venceu a equipe do Real Esporte Clube, uma equipe que é franca atiradora na competição, meu caro Carlos Dantas, porque é dirigida por empresários. Representa a zona praiana de Tramandaí, não é isso? Inclusive, senhor Jorge, eles trouxeram 7 nordestinos, né? Então eles estão de franco atirador. O gaúcho tinha que vencer, era obrigado a vencer. Me desculpem quem pensa o contrário. Por quê? Porque vinha de maus resultados e esse time ainda marcou pontos ainda. É um franco atirador. Eles jogam solto como se fosse um amador. Mas não tem conclusão a gol, não tem qualidade. E o gaúcho, enquanto não fez o primeiro gol, estava muito tenso, nervoso, embora o professor não concorde comigo, né? Mas tudo bem, é um direito que ele tem. A Constituição o protege. Tava sim a equipe do gaúcho muito nervosa. Não é porque o jogador experiente não fica nervoso, fica também. Isso é natural. Mas depois que fez o primeiro gol, aí o gaúcho deslanchou. O segundo gol do gaúcho foi um gol trabalhado dentro da área. Uma pintura, né? Uma pintura, mas mais pintura foi o último. Do Varley. Que ele entrou pelo meio e bateu colocado uma pessoa naquilo. É pra quem sabe, né? Muito bem. Isso que não importa a qualidade do adversário. Valeu a jogada. Esse terceiro gol foi muito bonito. O cara arranca do campo dele, atravessa toda a linha divisória, toda, avança e coloca como quem sabe, né? Foi um lindo gol, realmente. Parabéns, grande feito do Esporte Clube Gaúcho. Fez o que tem que fazer, vencer em casa. Não importa se é o Real, se é o time que for. E tem que vencer em casa, não pode marcar bobeira. Olha que gol lindo aí, ó. Por cobertura, dominou, limpou, ajeitou, bateu no ângulo, na gaveta, né? Golaço. É gol pra festejar realmente o gol do gaúcho aí. Bem observado, meu caro Paulo Roberto Matessoni. Agora nós vamos a um trabalho realizado pelo Carlos Dantas. Ele esteve lá e conversou depois do jogo. É com você. Maicon, camisa 10 do gaúcho, criador da equipe do gaúcho. Finalmente uma vitória convincente. É importante, a gente veio focado para poder fazer os 3 pontos. Hoje era um jogo fundamental. Agora a gente entra na competição, a gente entra ali no G8 ali
E agora é tentar permanecer e não sair mais. Qual é a dificuldade que tinha o Gaúcho no início? Ansiedade, nervosismo por estar jogando em casa? Acontece, a gente em busca da vitória, o time do Real bem fechado, estava meio difícil de entrar. Mas a gente sabia que a qualquer momento o gol ia sair. Saiu numa bola parada ali, a gente foi feliz. E depois os gols começaram a sair e a gente mereceu essa grande vitória hoje. O goleador varrei com 2 gols, o último uma pintura aí, professor. Isso é só pra quem sabe. Foi um belo gol, mas mais importante que o belo gol foi a vitória. A gente sempre vai priorizar a vitória porque é do grupo. Então a gente estava em busca desses 3 pontos aí, graças a Deus eles vieram. O que eu notei, que enquanto o Gaúcho não abriu o placar, o nervosismo é que imperava. E, logicamente, que o adversário se aproveitava disso. Depois do primeiro gol, aí só deu Gaúcho. É normal no futebol, né? Também que a gente veio na pressão para ganhar em casa. A gente sabia da dificuldade do jogo e depois que saiu o primeiro gol, as coisas também já vão fluindo. Então a gente soube disso e pôde ampliar mais o placar. Agora é pensar no esportivo. Com certeza, um jogo muito complicado, mas a gente vai se preparar bem durante a semana. Parabéns pelo destaque. Valeu, obrigado. A gente sabe que a divisão de acesso ela é muito dura, muito difícil. E o jogo, principalmente, ele iniciou bem equilibrado, né? Tanto que a melhor chance, a primeira melhor chance do jogo foi da equipe adversária. Foi uma boa defesa do Juliano. E depois a gente começou a equilibrar as ações e melhorar dentro do jogo, realizando melhores encaixes de pressão. E que acabou a gente ganhando um pouco mais de espaço no campo, fazendo 1-0, depois fazendo o segundo. Acredito que depois a gente acaba dando uma baixada um pouco no jogo, né? A gente fez algumas substituições para trancar um pouquinho de espaço, porque eles estavam ganhando terreno nosso. E a gente precisava trancar os lados do campo, que era onde a bola estava chegando um pouquinho mais. E eles, por querer buscar o resultado, acabaram também abrindo mais espaço, e o que gerou alguns contra-ataques. E o contra-ataque do terceiro gol foi para finalizar o jogo, e acho que é um 3-0 importante para dar confiança. A torcida que veio nos apoiar, que também foi um ponto importante. A gente está bem feliz com a vitória. Professor, até sair o primeiro gol, deu para se notar que o nervosismo era grande. Saiu o primeiro gol, a equipe adquiriu confiança e o resultado veio natural. Eu não digo nervosismo, né? Dizer nervosismo eu acho que é uma palavra pesada para os jogadores que têm uma experiência dos que a gente contratou e o grupo que a gente montou. Na verdade, qualquer início de jogo ele é um pouco mais tenso, as suas equipes começam a se estudar, e queira ou não queira, a gente estava numa situação incômoda na tabela, muito pela derrota na estreia e também pela folga na segunda rodada. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem um jogo a menos que quase todas as outras equipes do campeonato. E isso a gente acaba se cobrando por isso. Então a gente estava na busca por essa vitória, e até a gente conseguir se acertar no jogo, ele demora um pouquinho, acaba gerando essa demora de encaixe, né? Mas eu acredito que depois que a gente começou a ganhar confiança no jogo, veio o primeiro gol e veio os outros, e a boa atuação. Professor, alguns jogadores trataram essa vitória como um alívio, né, da pressão, enfim, que a torcida está fazendo, pressão também que há dentro do grupo, né, porque os jogadores automaticamente se cobram, a comissão técnica também. Primeira vitória em casa, agora a importância de se manter na parte de cima da tabela. É sempre importante se manter na parte de cima. Eu falo, acho que as 15 equipes agora, né, que jogam acesso, as 15 querem subir para a primeira divisão. Só 2 vão conseguir, 2 vagas, são 2 vagas difíceis. Então cada jogo ele vai ser um ponto, cada ponto conquistado é importante, como foi o ponto conquistado na fora de casa, agora os 3 pontos. Então cada jogo para nós é uma final, né? E a gente vai acabar se cobrando, principalmente internamente, porque a gente sabe do potencial do grupo e sabe onde a gente quer chegar. Professor, 2 jogadores chamaram a atenção: Cristiano, número 2, e o 7, Luizinho. Deram velocidade, qualidade. Parece que o Gaúcho cresceu com esses 2 jogadores. São 2 bons jogadores. A gente tem um elenco de qualidade. Eu sempre prezo pelo coletivo. Óbvio que vai ter uma outra jogada individual. A gente vai falar do Varley, que fez os 2 gols na partida. Enfim, daqui a pouco uma outra alteração. Mas a gente sempre preza pelo coletivo, né? Pelos jogadores que a gente corre todo mundo pro mesmo lado. A gente trabalha diariamente para conseguir a vitória de hoje. Então eu não exalto 1, nem 2, nem 3, eu exalto o grupo. Então daí a palavra dos jogadores e principalmente do treinador. A gente viu que a equipe saiu assim
solta, tranquila. E agora o próximo compromisso é com Esportivo em Bento Gonçalves. Lá em Bento Gonçalves. É osso duro de roer. O Passo Fundo jogou fora de casa e venceu ao Veranópolis, o VEC, lá no Davi Farina. Você acompanha aí os gols que foram marcados pelo time do Passo Fundo e, diga-se de passagem, com tranquilidade enfrentou o adversário que vinha de boa campanha, aliás, vem de boa campanha, porque está entre os 7 melhores do grupo. Tem 6 pontos somados o Veranópolis, dividindo a classificação com o Esporte Clube Passo Fundo. Fez 2-1. Parece-me que as coisas estão engrenando tanto lá no Gaúcho como no Passo Fundo, que aconteça isso efetivamente nas próximas rodadas. A verdade é que o Passo Fundo folga na rodada complementar e depois volta a campo jogando fora de casa contra o Brasil de Farroupilha. Brasil de Farroupilha, que é nada mais, nada menos que o terceiro colocado na tabela classificatória até o presente momento. Agora tem um detalhe. Brasil de Farroupilha, Novo Hamburgo, que não jogou e joga nesta segunda-feira contra a equipe. O Novo Hamburgo joga nesta segunda-feira contra o Gramadense, não é? E contra o Santa Cruz, digo melhor. Depois, então, o Passo Fundo divide com o Bagé, com o Novo Hamburgo e com o próprio Veranópolis, todos com 6 pontos somados até o momento. Vindo Gaúcho, Lajeadense e Santa Cruz, logo em seguida. Observando o detalhe, eu me passei. É Lajeadense. É Lajeadense e Novo Hamburgo, o jogo atrasado desta rodada, portanto. Aí está. Somando pontos, Passo Fundo e Esporte Clube Gaúcho. Isso é muito importante, dá um novo alento, senhoras e senhores, e esperamos que o público, o torcedor, dê a sua resposta. Tanto no Vermelhão da Serra, lá no Razão Info Vermelhão da Serra, como na Arena BA do Esporte Clube Gaúcho. Precisamos do público torcedor para incentivar, porque é o ano da volta à divisão de honra do futebol do Rio Grande do Sul, dos nossos representantes, seja Gaúcho, seja Passo Fundo. E seria uma beleza realmente se fossem os dois, não Mafessoni. Sem dúvida, Jorge. Parece que as diretorias acertaram o pé. Conseguiram apoios importantes de anunciantes, né, que são os que fazem a diferença numa competição, mas está faltando o público dar aquela resposta. E aí fica a conclamação ao torcedor de Passo Fundo, ao torcedor do Passo Fundo e do Esporte Clube Gaúcho. É preciso ir ao campo, né? Roer osso também, não é só esperar filé. A dupla vem aí, vem, mas primeiro a gente tem que vencer esses embates e é importante que o torcedor seja aquele 12º jogador para fazer a diferença, sobretudo nos jogos em casa. Ô, Mafessor, eu não sei se tu acompanhou o jogo ontem do Passo Fundo. Eu acompanhei o Gaúcho de manhã e o Passo Fundo à tarde. Que bela partida. E o teu aniversário, que horas comemorou, hein? Que horas você comemorou o aniversário? Começou de manhã e terminou à noite. Mas achei uma festa profissional, né? Tem que ser profissional, professor. Aí me chamou a atenção esse jogador Vinícius Espanhol. Jogou muita bola. Não é porque venceu a equipe do Veranópolis lá em Veranópolis. Que jogador! E outra com o detalhe que me chama a atenção. O Passo Fundo tem velocidade. Finalmente um treinador surge e contrata jogadores que saibam driblar. A maioria dos jogadores tem cintura dura. Só sabem dar tapa na bola, queimando no pé. Agora, ter habilidade, fazer o giro em cima da bola e jogar pra frente, fazia horas que eu não via. E esse time do Passo Fundo, mesmo sem o Rafael, que é o grande nome desse time aí, o número 10 que está machucado, deu a conta do recado e fez uma bela partida, tanto que venceu por 2-1. Me chamou a atenção o condicionamento físico dos jogadores do Esporte Clube Passo Fundo, não é? Fidelis está de parabéns. O senhor me rouba a minha pauta porque eu demonstrei antes que eu ia falar no Fidelis, né? Isso é sacanagem.
Me deu uma bola nas costas aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu Era um Deus. assunto que estava sendo... Ó, vou mostrar aqui, ó. Eu estou tentando colaborar com esse menino. Agora? Esse menino aí que é ao redor de seus 65 anos ainda está aprendendo. Então... Ó, olha a minha pauta aqui, ó, seu Jorge. Mafessoni, perdoe os inocentes aí. Aí, ó, realmente, seu Jorge. Esse menino não, nós estávamos jeito. conversando aqui antes, ele larga na frente e me derruba, né? Aí o grande repórter é ele, eu sou um coitado. Ó, Leonardo Costa Fidelis, é o preparador físico do Passo Fundo. Pro treinador do Passo Fundo conseguir chegar onde chegou, essa equipe tem que andar, tem que correr. E o responsável se chama o professor Fidelis. Fala, professor. Eu tenho observado uma coisa, eu vi 2 penalidades máximas que foram assinaladas em favor do Passo Fundo ou contra o Passo Fundo. Ontem teve uma a favor, né? E a arbitragem está bem, porque o pessoal não expressou, não reclamou. Então quer dizer que está mais tranquilo a arbitragem desta Série A2, Dantas? Por isso que eu peguei nojo esse Campeonato Brasileiro Série A, que tem arranjo para todos os lados, casa de apostas regulando partidas. O Grêmio só se endireitou com a ajuda da arbitragem. Contra o Juventude, de novo, uma bola que estava na mão do goleiro e ele vai lá e me diz que não foi pênalti, que foi pênalti. Ah, só um pouquinho, então, de brincadeira. Prefiro a Série A2, que a arbitragem até agora não vi um erro grave dentro dessas partidas que são disputadíssimas e que abrem 2 vagas para o ano que vem pro Gauchão. Eu não sei se você tem contigo aí, Mafessoni, a tabela classificatória, não sei se deu para anotar também. A grande surpresa da competição até o presente momento é o Índio Capilé de São Leopoldo. O Aimoré tem 10 pontos somados. E o Internacional de Santa Maria, o Interzinho, logo em seguida com 8. Brasil de Farroupilha, Novo Hamburgo, Bagé, Passo Fundo, vem logo em seguida com meia dúzia. Aparecendo o Veranópolis, que perdeu na rodada, com 5. E depois, Gaúcho, Lajeadense, Santa Cruz com 4. Glória de Vacaria, que montou uma equipe para fazer horrores no campeonato, mas não está acontecendo nada disso. O Glória tem 3 pontos ao lado da União Frederiquense. Vem depois o Gramadense e o Esportivo junto com o Real. O Gramadense tem 2, o Esportivo tem apenas 1 ponto e o Real não somou. São candidatos preferenciais a rebaixamento aí, Gramadense, Esportivo e o Real. Me parece que o Real é um franco atirador e não tem jeito de encontrar o rumo da vitória, hein, Dantas? Discordo, Jorge. Pode discordar. O Gramadense não é candidato. Só tem um que vai para terceirona, que é esse time de Tramandaí. Não tem opções, é muito fraco. Então já está definido quem vai cair, na minha opinião. Então não precisa jogar mais, viu, Paulo Mafessoni? Não precisa jogar, já está definido. O rapaz já definiu aqui. Ah, mas o senhor não vai no campo, não assiste o jogo. Eu não assisto o jogo. Aí quer comentar por televisão. Eu não assisto o jogo. Eu não assisto o jogo, não. Você tem a mania de jogar bola nas costas. Não é bola nas costas, tem que estar junto. Eu vi os caras jogando. Mania. Você quer se... O Gramadense é uma bela equipe. Você quer se projetar nas minhas costas? Capaz, devagar, eu não preciso disso, aproveita o teu aniversário, a semana do teu aniversário. Você acha que o Esportivo vai ficar só com 1 ponto? O Esportivo pode ficar com quantos pontos quiser, mas são os candidatos ao rebaixamento. Gramadense, Esportivo e Real. Diga, Mafessoni. Eu quero ver se vocês concordam com uma coisa. Um time nunca cai em um ano só. Em 2 ou 3 anos ele acaba caindo para a 2ª divisão. E um time sobe também quando se organiza. O Inter de Santa Maria, o ano passado fez bonito e esse ano montou uma bela estrutura. Não estou dizendo nada com relação aos outros times, mas vejo que o Internacional está com foco esse ano, hein? E aí é um forte candidato para subir, quem sabe, hein? Nós temos que ver aqueles que vão para a divisão de honra do ano que vem, não é? Quem arranca bem aí é o Aimoré e o Inter SM. Mas pode ser a arrancada de cavalo paraguaio. Porque o campeonato está praticamente começando. Estamos chegando praticamente na 5ª rodada da competição, né? É muito cedo ainda para se analisar aqueles que vão chegar.
Aqueles que podem chegar. Os 2 primeiros, logicamente, vão para a divisão de honra. Agora, analisar friamente que nós estamos chegando na 5ª rodada e tendo 3 equipes que praticamente não pontuaram na competição, é muito fácil. A que vocês atribuem a história que tinha o Esportivo esses anos no cenário gaúcho do futebol, né? Time que era sempre uma parada indigesta para a dupla, enfim, brigava sempre. E o Esportivo há anos vem assim fazendo essas campanhas, digamos assim, sem muita convicção, não consegue bons resultados. Tá uma coisa assim bem difícil de ver o Esportivo aí, que tem um baita do estádio lá, hein? O detalhe é que o Esportivo subiu e caiu logo em seguida, não é? Agora é difícil de voltar. A verdade é o seguinte, professor. Nós estamos passando por um processo de renovação de dirigentes. Determinados dirigentes de Bento Gonçalves largaram. Determinados dirigentes, grandes dirigentes que tinham outras equipes aí tradicionais do Rio Grande do Sul, vamos citar, por exemplo, Passo Fundo, Gaúcho, muitos estão largando, quase largando, estão tentando renovar. Porque não existe mais aqueles abnegados pelo futebol como era antigamente. E até porque as circunstâncias financeiras também mudaram muito. Posso discordar, né? Deve discordar. Eu acho que Gaúcho e Passo Fundo continuam sendo mantidos pelos tradicionais. Veja que quem é o presidente do Esporte Clube Passo Fundo? Mas quem é o Ferrão? Não, tudo bem. Silvino Ferrão voltou a dirigir o Passo Fundo. Quem é o presidente do Esporte Clube Gaúcho? Luciano Azevedo. Ele já comandou o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Gaúcho. Sim, mas em quanto tempo o Gaúcho esteve parado porque não tinha quem tocasse? Mas o Gaúcho foi tocado sempre? Não, quando voltou? Fora. Mas ficou fora das competições, não ficou? Nos últimos 10 anos, o Gaúcho se mantém aí disputando as competições e liderado também pela velha guarda. Não, que bom que está renovando, por exemplo, o Gaúcho. Mas não, o Passo Fundo também está renovando agora. Tentando renovar, né? Mas exato. Mas ainda a velha guarda está sendo mantida os velhinhos como tradição no Passo Fundo e no Gaúcho. Então, vou lhe dar um exemplo agora de modernização e oxigenação interna no Passo Fundo que eu descobri. Sabe quem é que está fazendo o toque e o retoque dentro com os jogadores, trazendo jogadores com qualidade e com custo médio? Você pode falar. Cacau, Ricci e Fininho. O Fininho foi a grande contratação do Esporte Clube Passo Fundo. E o Cacau é um novo grande dirigente surgindo que trabalha na surdina por baixo. O Cacau é antigo dirigente que voltou a comandar ele é um novo dirigente, ele nunca encarou. O Fininho é um empregado do clube. É profissional e conhece. Mas é empregado do clube. Não interessa, mas tu contrataram um cara certo. Ah, não interessa, claro que interessa. Se não renovar, não tem novo, tem que contratar. Tem que buscar elementos que possam dar a resposta. Claro que... O Fininho está dando a resposta, o Dutra, pelo que parece, começou a dar a resposta também, não é? Então... É o que se espera. Agora, essa história de renovação por parte das direções aí até o presente momento, Passo Fundo de Gaúcho mantém a tradição, Mafessoni. Mas por espaço, pergunto, no grupo do Gaúcho, está havendo espaço para o surgimento de novos talentos locais no Passo Fundo? Está havendo isso, Dantas? Nas categorias de base ou em termos de dirigente? Da base, da categoria da base, para o time. O dirigente você já falou, quero saber do time agora. O Passo Fundo está fazendo isso. O Gaúcho está no planejamento. O Passo Fundo já faz isso na prática. Vamos esperar então que a boa fase, que me parece está voltando para Gaúcho e Passo Fundo, com essa rodada do último final de semana, com vitória folgada do Gaúcho em cima do Real por 3-0 e com a vitória apertada, mas justa do Passo Fundo fora de casa diante do Veranópolis, 2-1. Que encaminhe-se realmente a liderança de Gaúcho e Passo Fundo nas próximas rodadas. O verdadeiro teste para o Passo Fundo fora de casa, folga na próxima rodada, na outra, contra o Brasil de Farroupilha, lá na Serra. Aí vamos ver a nossa equipe de Passo Fundo chegando junto, porque o Brasil de Farroupilha vem fazendo uma grande campanha.
Muito bem. Não só no futebol masculino, como também no feminino, hein? É a surpresa o Brasil de Farroupilha. Muito bem. Me permitam vocês aí que eu saliente aqui uma notícia sobre o voleibol. BA UPF é hexacampeã da Copa Cláudio Braga, a antiga Copa RS. Foi com muita emoção que a equipe BA venceu de virada por 3-2 a Associação Venâncio Aires, sagrando-se campeã da Copa Cláudio Braga de vôlei feminino. Foi a 6ª vez que a equipe conquistou o título. A torcida que compareceu no domingo no ginásio do IE viu a equipe superar o voleibol da Universidade de Santa Maria na semifinal por 3-0. À tarde, o torcedor lotou o ginásio, cantou, apoiou e viu a equipe começar melhor a partida, fazendo 2-0. E antes do início do terceiro set, o técnico Giba se mobilizou com a equipe e, com o apoio do torcedor, buscou o empate, vencendo o terceiro e o quarto sets. No tie-break, a equipe foi fulminante, construindo uma boa vantagem no início do set, desempatando e conquistando a vitória por 15-1. Com o hexacampeonato da competição, a equipe volta à preparação para a estreia no estadual. Defenderá o título, então, no estadual. A equipe estreia no dia 28 próximo, aqui em Passo Fundo, enfrentando a adversária de ontem, a Associação Venâncio Aires. Além disso, a equipe se prepara para a disputa dos Jogos Universitários, os JUGs, valendo vaga para a competição nacional e a estreia na Superliga Nacional de Vôlei. A equipe da BA UPF conta com o apoio da Universidade de Passo Fundo, Razão Info, Farmácia São João, Veneza Restaurante e Lanchonete, Patrimônio Imóveis, Academia Simbiose e Instituto Educacional. O projeto Superliga de Voleibol é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Esporte e Lazer, Proesporte, Lei de Incentivo através do ICMS que todos nós pagamos. Tá legal? Nossos parabéns à BA UPF, hexacampeã da Copa RS, hoje Copa Cláudio Braga. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos já em seguida. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Alô, amigos telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD.
No programa de hoje, me perdoem os senhores, eu quero salientar aqui o falecimento do antigo presidente do Esporte Clube Gaúcho, o já saudoso Anielo D'Arienzo. Ele prestou a sua colaboração ao futebol de Passo Fundo, especialmente ao Peripito do Boqueirão. Era dedicado, foi o presidente que levou o Gaúcho à divisão de honra do nosso futebol na década de 70. Deu a sua colaboração juntamente com os membros de sua diretoria e nos deixou na semana que passou. Descanse em paz, meu caríssimo Anielo D'Arienzo. Vai os nossos sentimentos à sua família, sua esposa, seus filhos, enfim, e que deixe aquele legado na expectativa de que o Gaúcho dê a resposta para você. Ok? Nossos sentimentos também pelo passamento do desportista, antigo atleta do Esporte Clube Gaúcho, atleta de futsal, defendeu o Irajá na época, o popularmente conhecido como Sapo, professor Volmar Souza, que nos deixa aos 81 anos de idade. Foi professor da Universidade de Passo Fundo, foi fisicultor do Esporte Clube Gaúcho, depois que abandonou a prática do futebol e atualmente residia na Orla Catarinense. Vai os nossos sentimentos também ao professor, à família do professor Volmar Souza, que nos deixou nesta última segunda-feira. Vamos lá porque a vida continua, meus amigos. Ô, Mavesone, me conta como é que tá o futsal, esse futebol de campo aí do interior, esse lado aí de Sarandi, Barra Funda. Olha, realmente tenho acompanhado por outros canais alternativos, grandes públicos, me surpreende. Exatamente, olha só. Primeiro, quer dizer o seguinte, temos que festejar mais uma vez a grande campanha que vem sendo feita pelo time do Soberano de Sarandi, treinado pelo Thiago Bortolom. Na última quarta-feira, jogando em Palmeira das Missões, acabou empatando em 1-1 diante do Locomotive. Locomotive de Palmeira das Missões vai disputar a Série A, a equipe do Soberano de Sarandi a Série B, e é treinada pelo Thiago Bortolom. Tem entre seus destaques 2 jogadores que vocês conhecem, aí de Passo Fundo, que é o Romarinho, e também o lateral, o camisa 6, por isso estou chamando de lateral, né? O Arthur, né? Que é um colega advogado que é aí de Passo Fundo também, que joga no time do Soberano. Então, e tem o tal de Bié, né? Que você conhece, que é um baita jogador, né? E esse é o time do Soberano. Público, casa cheia, 2.000 pessoas, sempre no ginásio. Agora, na próxima quarta, é o jogo da volta. E também quero registrar que o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Barra Funda, olha, eu nunca vi tanta gente participar do futebol amador. É que são campeonatos abertos, Jorge. Você pode levar o jogador que quiser, desde que queira jogar futebol. E isso reúne e atrai público. Quero fazer um registro também para uma ouvinte que adora vocês, que é a companheira Jacira do Lions Clube Alvorada. Ela não perde um programa. Todos os programas ela assiste e me manda e me cobra quando eu não estou no programa. Daí, um abraço então, Jacira. Já vamos deixar. Ó, dona Jacira, uma pessoa agora já está fazendo parte da equipe. Pode acompanhar por aí. Mas depois eu quero falar um detalhe importante sobre o jogo do Gaúcho. Depois ou agora? Agora. Uma das qualidades que o Gaúcho melhorou, além do toque de bola, foi 2 jogadores que me chamaram a atenção. Cristiano, lateral direito, é jogador do Grêmio, foi emprestado ao Gaúcho. E parece, ele já fez 2 partidas e se destacou. E já há um zum que o Grêmio ficou sabendo que ele está jogando bem e o Grêmio está com carência de lateral. Mas esse Cristiano e o número 7, Luizinho, deram outra vida a essa equipe do Gaúcho no último fim de semana, porque eu não tinha visto eles jogarem antes. Então, 2 belas contratações, principalmente esse Cristiano, um jogador novo, com explosão, sabe triangular, sabe ir na linha de fundo, um legítimo lateral que não existe mais. Olha, tá de parabéns a equipe técnica do Gaúcho aí, que botou esse jogador a jogar.
Você falava e o Fernando projetava lá mais um gol do Esporte Clube Gaúcho. Aliás, o índice técnico desse jogo aí, por parte do Gaúcho, não posso dizer do Real, foi maravilhoso. Trabalho perfeito, concatenação de jogadas, finalização de jogadas, então, perfeitíssimas. Me chamou muita atenção a equipe de frente do Esporte Clube Gaúcho. Sistema defensivo perfeito. Sim, e principalmente o jogador, o centroavante, Varley. É um jogador que sai da área, busca a jogada, tanto que aquele último gol dele ali é um gol de craque, né? Um golaço colocado, chapado, indefensável, né? E por isso a tendência agora é a equipe do Gaúcho crescer na competição. O jogo-chave para o Gaúcho nesta sexta rodada, me parece, e é indiscutível, lá na cidade de Bento Gonçalves, né? Contra o Esportivo aí que tem apenas um ponto somado, tem apenas um empate. O empate foi com o Esporte Clube Passo Fundo, se não estou enganado, né? Foi essa igualdade no marcador. E, consequentemente, o jogo-chave para o Gaúcho deslanchar na competição. O Gaúcho está com 5 pontos, eu volto a repetir. Vencendo o Esportivo lá, vai para o bloco de frente ali, com 8 pontos somados, porque o Internacional de Santa Maria é o segundo colocado, e você pode acompanhar aí, meu caro telespectador, na tabela ele está com 8 pontos também. Então, pode chegar o Gaúcho entre os 4 melhores depois de um breve intervalo que vai acontecer aí, porque uma equipe folga, outra também. Quem desistiu da competição automaticamente dá oportunidade para mais uma folga e, consequentemente, tem que tirar proveito, Gaúcho e Passo Fundo. Ô, Manfessone, essa folga da rodada ela é traiçoeira, né? Assim como ela te dá chance de respirar, se tu não fez 3 pontos ou não tá bem na tabela, quando tu volta, os outros já te passaram. É complicado, né? Psicologicamente. Muito. Dantas e Jorge Antônio e amigos da TV Passo Fundo. Olha, vocês já se deram conta que o Grêmio e o Internacional só chegaram na segunda colocação do Campeonato Brasileiro na época de pontos corridos depois que só tiveram esta competição pela frente? O Inter está nas oitavas de finais da Libertadores, é verdade. Está nas oitavas finais da Copa do Brasil, mas está numa situação perigosa no Campeonato Brasileiro, né? O grupo curto, que diria aquele antigo treinador, parece que apareceu ontem diante da equipe do Flamengo. Internacional teve seus grandes nomes que ontem foram exigidos demais no jogo do meio de semana e ontem sofreram diante do Flamengo, hein? Fluminense e Internacional. Flamengo é líder da competição. E você falou em Libertadores da América, Paulo Roberto Manfessone. Feito o sorteio de grupos, o Internacional vai jogar diante do todo-poderoso Flamengo do Rio de Janeiro. Primeira partida será no Maracanã e a segunda, a decisiva, pela melhor campanha na fase classificatória, é o Internacional jogando no Gigante da Beira-Rio. Vamos aguardar então estes 2 jogos importantíssimos que estão reservados para meados de agosto próximo, depois da parada para esse mundialito que está acontecendo aí. Viu, Jorge? E se passar do Flamengo, vai enfrentar o vencedor do Cerro ou o Estudiantes. Quer dizer, a prova de fogo do Internacional será suplantar o Flamengo, que depois parece que as coisas começam a ficar mais fáceis. Eu acho que quem passar por Flamengo e Palmeiras é forte candidato a chegar às semifinais e finais dessa Libertadores. O Inter vai dar sorte que um dos seus melhores jogadores está com uma lesão de grau 3. Vai precisar 60 dias para se recuperar, que é o Bernabéu. O PSG é o grande campeão da Superliga. Fez gato e sapato em cima da Inter. 5-0, meu Deus do céu, no último final de semana. O que te pareceu, Manfessone?
E veja só, Jorge, e não tinha todos aqueles medalhões que tinha antigamente. Tinha um time mais parelho, né? Jogadores bons, mas não tão... que tinha aqueles grandes medalhões. O PSG agora consegue essa vitória e arrasou. Fez 5-0. Deu um totó de bola, um banho de bola, como nós temos aqui fora. Dispensou Mbappé, dispensou Neymar e tal. Aquelas medalhonas. E, consequentemente, olha aí, botou a casa em ordem. Mas fez um grande futebol, hein? É aquilo que eu digo. Jogador que apodrece o grupo tem que mandar embora. Tu acha que o atual treinador da seleção brasileira vai chamar o Neymar depois daquele jogo de ontem do Santos em casa? Claro que não. O que o... Como é que é o nome do treinador que veio aí, espanhol? Veio resgatar, né? É o futebol brasileiro. Não, o futebol brasileiro sempre teve. Ele veio resgatar o moral do futebol brasileiro. Qual é o espanhol esse que você está falando? Não, o Ancelotti, né? Italiano, né? Desculpa. O Ancelotti. Ancelotti. Ele veio para resgatar o moral do futebol brasileiro, porque a CBF está totalmente desmoralizada. Olha o exemplo desse presidente que entrou de Roraima, que não entende nada. Quer diminuir as datas dos estaduais, que para mim é a fonte do futebol. Por quê? Porque ele já entrou pressionado pelas casas de apostas, porque eles querem ter futebol de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Haja jogador. É verdade. Deixa eu fazer uma outra consideração para vocês. Agora, quem marca uma rodada do Campeonato Brasileiro no inverno gaúcho, às 8h30 da noite de um domingo, não pensa, né? Não pensa no torcedor que tem que trabalhar no outro dia, que tem que acordar cedo. É coisa incrível. Esse pessoal tem que atentar que aqui no Rio Grande do Sul o clima é diferente, gente. É o que disse o Dantas e eu concordo com ele, né? Tenho que concordar com o Dantas. Finalmente. São jogos assim que fazem a raiz das apostas. Ou seja, aquele que manipula e que faz andar os jogos aí, os jogos de azar, consequentemente, não é? Fazem com que os jogos sejam realizados em horários estúpidos, como foi no domingo, 20h30, Internacional e Fluminense, no Gigante da Beira-Rio. Não fiquei sabendo assim detalhes do público, mas o público não chegou a 10 mil pessoas, né? Fraco. Agora, aproveitando o ensejo e o conhecimento e o profissionalismo de vocês, né, como cronistas esportivos que são, vocês acham que aquela conversa do Grêmio lá, diante dos dirigentes da arbitragem, aquela chamada de atenção, fez bem ao Grêmio, hein? Tem dúvida? Fez bem, não. Eles ajeitaram a vida do Grêmio. Porque houveram erros mesmo contra o Grêmio. Mas não agora, depois que foi comentado, pressionada a comissão de arbitragem, e surgiram uns pênaltis que não existiram. Olha aquele do Juventude ontem. Olha aquele do jogo anterior. Aí o Grêmio se acalmou. Por quê? O Grêmio tem um time ruim, não tem como ganhar e quer ganhar no apito. Agora começou a melhorar, não, Dantas? Parece que o Mano começa a tirar daquilo que era a teoria para colocar na prática. Começa a fazer com que aqueles jogadores limitados que são, comecem a dar um pouquinho mais de entrega para o clube, não? Isso aí é experiência. Ele voltou a dar credibilidade a quem já estava desacreditado. Mas isso aí é 1 em 1000. O que o Grêmio precisa é, na próxima janela, reforçar, custe o que custar, senão vai para o rebaixamento. Estão falando aí de um tal de Alex Santana, que vem do Corinthians. É bom jogador, hein? Não me lembro de ver esse jogador jogando. Se ele fosse bom jogador, tu acha que o Corinthians ia liberar? Só um pouquinho, professor. Você liga? Bom, por outro lado, surgem bons nomes. Esse menino Alisson ontem fez a diferença no jogo do Grêmio. São jogadores que estão tendo oportunidade que nunca tiveram antes. Com esses dois lances, com as duas vitórias do Grêmio, principalmente a última, deu tranquilidade. O time já não jogou tão pressionado. Porque a pior coisa que tem é o time estar em má fase e ter que jogar pressionado. Aí entra o quê? A experiência do treinador.
calma, muita calma, não é assim. Né? O próprio zagueirão do Grêmio, aquele que vinha furando, já se reencontrou. Então, aos pouquinhos, o Grêmio acha o caminho da vitória, mas de forma legal, não no apito, e consegue se manter na intermediária. Porque para chegar na ponta, mesmo com novas contratações, não tem condições. O Flamengo é o líder. O Flamengo é o líder. Tem 24 pontos. O Cruzeiro de Minas Gerais é o vice. Tem 23 ao lado do Bragantino de Bragança Paulista. Palmeiras é o quarto colocado com 22. Confira aí na tela. Fluminense, com a vitória em cima do Inter, 2-0, fez 20 pontos, é o quinto colocado. Bahia, sexto lugar, com 18 pontos. E o pessoal, mas o Bahia é frágil, não sei o quê, mas tá aí, ó. É sexto colocado no Brasileirão. Grata surpresa, equipe que vem da Série B, subiu este ano, o Mirassol. O Mirassol do Reinaldo, que o Grêmio mandou embora, que não servia mais como lateral esquerdo e que é goleador do Mirassol. Lateral esquerdo, bom cobrador de pênalti. Mirassol está com 17, é o sétimo. O Atlético Mineiro com 17 também, é o oitavo. Veja que Cruzeiro e Atlético estão entre os 10. O Cruzeiro é o segundo e o Atlético Mineiro é o oitavo na tabela classificatória. Está bem Minas Gerais na representação. Depois vem o Botafogo Carioca, o Ceará com 15 pontos. Aparecem na segunda fase, ali virando a página, o Corinthians com 15 é o 11º, o Grêmio é o 12º. Com 15 também. Logo em seguida, aliás, o detalhe é o seguinte: Corinthians e Grêmio fazem jogo entre os dois. Corinthians e Grêmio é a próxima partida na rodada, o Grêmio recebendo o Corinthians lá na Arena. O São Paulo é o 13º com 12. O Internacional está patinando ali na zona do rebaixamento, mas ainda respira. 14º colocado com 11 pontos. Vindo em seguida, Vasco da Gama, Vitória e Fortaleza, todos com 10. O Vasco perdeu na rodada, o Vitória manteve o empate e o Fortaleza foi humilhado pelo Flamengo. Já na zona de rebaixamento, então, estão o Santos do Neymar, que foi expulso na rodada anterior, 8 pontos. Juventude, que começa a balançar também e preocupar o nosso representante do interior do estado do Rio Grande do Sul, o Juventude, que tem somente 8 pontos. E quem está ali dificilmente vai sair da zona do rebaixamento, o Sport Recife, que empatou com o Internacional, diga-se de passagem, hein? Empatou com o Internacional. Tem só 3 pontos somados até o presente momento. A campanha de Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Palmeiras e Fluminense é altamente superior às demais. Todos já estão na faixa dos 20 pontos. Então, é difícil de serem alcançados? É claro que é difícil, não, Mafessoni? Verdade. Jorge, eu quero fazer uma outra consideração. Será que Mirassol e Bragantino estão fazendo essa campanha que estão fazendo porque jogam sem a pressão? São equipes que não têm grandes torcidas e não têm grandes cobranças? Eu acho que esse é o ponto fundamental. O jogo de interesses em torno do Mirassol hoje é diferente do jogo de interesse e pressão que existe em torno do Inter, do Palmeiras, do Flamengo. Olha o Corinthians, o ponto que chegou, né? E acabam essas torcidas desorganizadas, né? Fazendo confusão, pichando sede quando essas grandes equipes não chegam aos seus objetivos. Então é diferente, a pressão é diferente e por isso o que vale nessas equipes é a organização e a seriedade que eles têm. O Mirassol, diziam, veio só para passear na divisão de honra. Não, ele veio para ficar e vai ficar pela campanha que está fazendo, vai ficar. O Bragantino esteve na zona do rebaixamento no campeonato anterior, no certame de 2024, quase caiu e veja, reformulou a sua equipe, trocou o treinador e está aí entre os 4 melhores da competição no presente momento. Ô, Mafessoni. Agora. Vai, termina.
Agora, a outra posição danada para a gente emitir opinião é sobre goleiro. Eu cheguei a dizer neste programa aqui, neste espaço aqui, elogiosos comentários ao Antony, goleiro do Internacional. E agora, nas últimas partidas, ele tem comprometido e o Internacional vai, com sorte, né, com o tempo que tem da parada aí, poder contar com o seu goleiro titular para a fase quente da Liberta e da Copa do Brasil. Mavessone, quem nunca jogou um futebol de campo, com campo molhado, num jogo pressionado, uma bola batida de fora da área, qualquer desvio mata o goleiro. O goleiro do Inter não falhou nesse último gol, nesse último jogo. Ali foi mérito de quem chuta. Eu sempre aprendi com o treinador na várzea: cruza pra dentro que pode bater na canela do zagueiro e entrar gol contra. Então, no futebol tudo é possível. E, então, portanto, quem não jogou não sabe que aquilo ali não é falha do goleiro. Ô, Mavessone, se tiver alguém do interior pra vir aí dar um bate-papo aí, o pessoal do time de futebol, estão convidados. Aquele abraço, tchau, tchau e até a próxima. É com você, Mavessone. Valeu, um prazer enorme ter estado mais uma vez com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, expectativa então para a próxima rodada do Brasileirão, depois a Libertadores da América, Flamengo e Internacional, Internacional e Flamengo. Senhoras e senhores, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, esperando que Gaúcho e Passo Fundo mantenham-se ali do bloco intermediário para cima nas próximas rodadas do Campeonato Gaúcho Série A2 e nos deem as grandes alegrias que todos nós estamos esperando. Nós vamos encerrando o programa de hoje, lembrando que a gripe influenza está levando muita gente. Nós queremos que você fique conosco. Então, se você não fez a vacina, faça. Se você não fez o reforço na vacina do Covid-19, faça. Um grande abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.